Olá, eu sou o professor de arte, me chamo Christian Moraes e esta aula é específica para o terceiro ano do ensino médio. Nosso tema de hoje é elementos da linguagem teatral. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão. O que é teatro para você? Você já fez teatro? Você já assistiu a algum espetáculo? Bem, teatro é uma história contada, representada ou encenada por um ator ou um conjunto de atores para um determinado público. Então, a gente consegue compreender que o teatro só acontece com esses dois elementos, com o ator e com a plateia. Dessa forma, assim nós temos a manifestação cênica acontecendo. Dentro do teatro, nós temos uma linguagem na qual direciona como se fazer teatro. E dentro dessa linguagem, nós estamos no gênero dramático. Refere-se à linguagem encenada, representada pela linguagem teatral, contando com a participação de elementos extraverbais como cenário, figurino, iluminação e sonoplastia. Especificamente, a linguagem teatral, como já detectamos, pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama significa no grego ação. Então, o teatro é pautado sobre a ação. A linguagem teatral é utilizada nos textos teatrais ou dramáticos, os quais são escritos para serem representados. Os gêneros dramáticos mais conhecidos temos a comédia, a tragédia e a tragicomédia. O que é dramaturgia? Vamos entender um pouco sobre essa escrita do teatro. O texto teatral teve seu papel com muito destaque lá na Grécia Antiga, por volta do século V. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar os espectadores à catarse. O que é isso, catarse? Catarse é a purificação da alma para a libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados e pela classe social privilegiada. A dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais e os dramaturgos são os profissionais que escrevem um texto teatral. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas, apresentam diálogos e a ausência do nosso narrador. Partindo dessa dramaturgia, desses gêneros, temos alguns elementos primordiais para se fazer teatro. Dentre eles, nós vamos destacar aqui na nossa aula de hoje. Temos a sonoplastia, a iluminação, a maquiagem, o cenário, figurino e o espaço cênico. O primeiro deles, que é muito importante dentro de uma composição de um espetáculo, é a sonoplastia. É o som ou um conjunto de sons que auxilia e enfatiza as cenas e as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens das representações e das sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar muito bem o texto e acompanhá-lo passo a passo durante a apresentação do espetáculo. O sonoplasta é o profissional que compõe e faz funcionar os ruídos e os sons dentro de um espetáculo teatral. Então, o som é um elemento muito importante para nos trazer as sensações que está sendo apresentada no teatro. Outro elemento super importante que compõe todo e qualquer espetáculo teatral é a nossa querida iluminação. A iluminação, ela pode dar ênfase a certos aspectos dos cenários, pode estabelecer relações entre ator e os objetos e pode enfatizar as expressões do ator. Pode limitar o espaço da representação em um círculo de luz e muitos outros efeitos que a luz tem capacidade de fazer. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela nós podemos ambientar a cena, ampliar as emoções nelas exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações do espetáculo. O profissional que cuida dessa área no teatro é o iluminador, é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes de uma peça teatral. O nosso terceiro elemento, que é primordial para a construção de uma personagem e que está ligado inteiramente com o ator, é a maquiagem.
A maquiagem é a parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com ressalto os aspectos importantes para a compreensão da personagem do ator. O profissional é o nosso querido maquiador. Ele que é responsável pela pintura do rosto ou do corpo das atrizes e dos atores também. Então a maquiagem é um elemento fundamental para caracterizar a personagem que está sendo interpretada pelo nosso ator. Outro elemento que compõe a linguagem teatral é o figurino. É o elemento mais importante da parte visual do espetáculo, formado além por vestimentas e acessórios também. O figurino auxilia na compreensão do personagem. Ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico também do personagem. Auxilia também nos objetivos e nas características da história. Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação dramática ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. O profissional que cuida dessa área é o figurinista. Ele é responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Então nós já vimos aí 4 elementos super importantes para a composição dessa linguagem teatral. Recapitulando, nós temos a sonoplastia, a iluminação, a maquiagem e o cenário. E também, para compor esta linguagem, nós temos o cenário, ou seja, o espaço cênico, o espaço onde acontece essa representação teatral. Corresponde ao local ou os locais que podem decorrer os fatos. Nesse caso, podemos considerar o espaço real, que é o espaço cênico, e o espaço psicológico. Assim, o real seria o espaço físico onde está acontecendo a cena teatral, e como, por exemplo, pode ser uma igreja, uma rua, uma praça, ali a gente está determinando o espaço físico desse teatro. E também tem o espaço psicológico, que se refere aos pensamentos dos personagens que envolvem a trama, ou seja, que compõem a dramaturgia. Antes de nós praticarmos o nosso exercício de hoje, eu quero recapitular para vocês as principais características dos nossos elementos da linguagem teatral. Lembrando que nós falamos da sonoplastia. Ele é o som ou conjuntos de sons que compõem o espetáculo teatral. O profissional que trabalha nessa área é o sonoplasta. Ele é o responsável para trazer toda aquela ambientação de som. Quando você assiste um filme, uma novela ou um espetáculo de teatro, o som é muito importante para nos trazer as sensações sonoras e a gente fazer parte desse espetáculo também. Outro elemento super importante é a iluminação. É através da luz que nos reportamos àquele lugar que está acontecendo a trama. Quando você assiste um espetáculo de teatro e fala de uma época antiga, por exemplo, a iluminação que tem essa capacidade de te levar para este outro lugar, mesmo você estando ali presente. O terceiro elemento muito importante também dentro da linguagem teatral é a maquiagem. Ela tem o poder de caracterizar o ator. Esse ator ele vai poder representar qualquer personagem com o artifício da maquiagem, reportando a época ou o momento que ele está representando aquela ação cênica. Junto com a maquiagem, temos o figurino. O figurino compõe também o personagem. Através do figurino, a gente pode decifrar, por exemplo, aquele personagem é um rei, uma rainha, um palhaço, um padre. Através desse figurino, junto com a maquiagem, com a assessoria da iluminação e com a sonoplastia, enfim, nós temos um espetáculo completo. E tudo isso pode acontecer em um espaço cênico ou em vários espaços cênicos. E aí a gente pode estar relembrando que o espaço cênico é primordial para acontecer a ação teatral. Lembrando que a ação teatral vem do termo dramaturgia. Dramaturgia é o gênero dramático que escreve o texto de teatro. E o profissional que é responsável por essa área é o dramaturgo. Então, já que a gente fez essa breve recapitulação da nossa aula de hoje, eu quero trazer esse exercício para vocês, baseado em tudo aquilo que a gente já viu e ouviu sobre os elementos da linguagem teatral. Gostaria de perguntar a vocês: qual o gênero literário que o teatro se encaixa, ou seja, que ele se encontra? A. É o gênero épico. B. O gênero poético. C. O gênero dramático. D. O gênero jornalístico. Ou E. Cinematográfico. Bom, se você respondeu
e aprendeu que é a letra C, o gênero dramático, você está correto. Drama, como a gente já falou, significa ação, e o teatro é realizado por meio de uma dramaturgia. E já que você aprendeu todos esses conceitos, aprendeu as suas características e cada parte do elemento teatral, vamos praticar? Você aí, na sua casa, com seus irmãos, com a sua família, com seus pais, você pode fazer teatro. Vou sugerir que todos vocês construam um personagem teatral, pode ser baseado num filme, num conto de fadas, numa história de criança que você ouvia. Você pode criar esse personagem, criar uma pequena fala, criar o figurino, a maquiagem, pensar numa iluminação, colocar um som de fundo e fazer teatro. Assim você vai estar praticando e compreendendo cada parte desse elemento cênico. Então, sugiro que vocês possam também fazer uma pequena gravação e enviar para os professores de vocês. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, todas essas aulas estão lá se você quiser revisitar para aprender mais ainda. Bom estudo e até o próximo encontro!